Hoje a leitura está em Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Essa é a palavra de Deus. Obrigado. Aqui. Boa noite. Meu nome é Bruno, faço parte aqui da liderança da Urbana. Quem estava na última vez que eu preguei entendeu a piada, eu vi algumas pessoas rindo. Ai, ai. Eu queria orar para a gente começar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, que nessa noite possamos ouvir a Tua palavra, que possamos entender o sentido daquilo que o Senhor escreveu e deixou para nós, que não sejam palavras minhas, mas do Senhor, Pai. Obrigado por esse dia e obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Esqueci de falar, o mais importante, eu sou casado com aquela moça linda que estava cantando aqui. Não tem ninguém que canta igual a ela. E está grávida do nosso primeiro filho, Vinícius. Vai ser da hora esse moleque aí. É o primeiro gerado, como é que é, Davi? Primeiro gerado no nosso meio, metaforicamente. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre Jonas 3. A gente já falou sobre o profeta decadente. O Isaac falou que pregou sobre Jonas 1, onde fala que Jonas... vou contextualizar um pouco aquilo que a gente viu, nem sei se todo mundo estava aqui nos outros finais de semana, e a gente dá continuidade ao capítulo 3, que é o capítulo Jonas o profeta em ação, que é o de hoje. Ainda bem que eu fiquei com em ação, porque o primeiro era decadente, o segundo era arrependido. E aí, em ação ficou comigo. Obrigado, Isaac, você facilitou nessa aí. Jonas, ele era filho de Amitai, possivelmente o sucessor de Eliseu. Ele vinha de uma escola de profetas bem renomada. Era um cara bem relacionado, realmente uma pessoa influente na sociedade em que ele vivia. Mas ele era um pouco preconceituoso. A gente viu na primeira pregação que o Isaac fez, que ele não queria muito ir pregar o evangelho para Nínive, né? Deus falou para ele, vai lá e prega contra Nínive. E aí ele não queria muito, tanto porque primeiro que ele era preconceituoso, Nínive era uma cidade era a capital do Império Assírio, e aí ele falou, o Isaac até usou uma expressão mal colocada, desculpa, viu, Isaac, que foi pregar para aqueles corintianos.
Na verdade não é isso, é pregar para aqueles São Paulinos lá. Então ele ficou com medo. Ele ficou com medo de pregar para os São Paulinos, porque Nínive era, como eu falei, a capital do Império Assírio, uma cidade importante da época, muito importante, mais ou menos aí 600 mil habitantes, viviam, Isaac disse, num mais ou menos 18 quilômetros quadrados, então era muita gente, a densidade demográfica era grande. E cercada por uma muralha, era uma cidade da época muito estratégica, e conhecida por suas conquistas. Nínive, os guerreiros de Nínive tinham uma fama de serem muito maus. Então, eles traziam as cabeças dos seus inimigos depois da guerra como prêmio. E aí Jonas ficou com medinho. Ele falou, primeiro que eu não queria nem pregar para esse São Paulino, depois os caras ainda são maus. Não que seja igual, né? Acho que o exemplo, São Paulino não é tão mal assim. Eles eram violentos. Era uma cidade muito violenta. E aí, Jonas, ele não quis ir. Aí ele entrou num... Jonas, ele tinha que fazer mais ou menos, ele estava aqui, ele tinha que ir aqui. Ele pegou um barco para cá. Ele foi para o outro lado. Aí foi que ele foi descendo, né? Então ele foi para o porto, pegou um barco, desceu para o fundo do navio e dormiu. E aí começou uma tempestade, os caras, meu Deus, o que está acontecendo? E aí acabaram descobrindo que era Jonas. Jonas falou, é por causa de mim, Deus mandou eu ir para um lugar, eu estou fugindo e estou todo errado. Se vocês quiserem, me joga fora que a tempestade vai se acalmar. Os caras já ficaram com medo, né? Desse Deus que faz isso com o mar e falou, Senhor, vamos jogar ele, vamos tentar mais um pouco. Tentaram, remaram, mas não deu certo, e aí jogaram Jonas no mar e pediram perdão para Deus e adoraram esse Deus, e o mar realmente se acalmou. Aí a gente viu que Jonas, naquela angústia, realmente se afogando, né, se debatendo, e viu ali o seu fim. Mas aí Deus, com a sua graça, mandou um grande peixe, foi lá, engoliu Jonas e jogou Jonas lá na praia 3 dias depois. É aí que a gente parou, que a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou andar versículo por versículo com vocês, então se vocês quiserem acompanhar, a minha versão a que eu vou ler agora é NVT, mas fique à vontade para acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou ler os 2 primeiros versículos que diz assim: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. Aí a gente já vê uma mudancinha aí. No primeiro versículo do primeiro capítulo, quando Isaac pregou, ele fala, prega contra Nínive, porque é uma cidade má. E aqui a gente já vê indícios da graça de Deus, tanto para com Jonas quanto para com Nínive. E ele fala assim, transmita a mensagem que lhe dei. E aí a gente vê que Jonas, ele antes ele fugiu e preconceituoso e medroso, que não era de menos, né? Não era para menos ficar com medo dos ninivitas. Ele julgou os ninivitas, falou, não vou pregar para esses caras, não quero pregar para esses caras. E agora ele se vê merecedor da mesma graça que ele não queria dar para os ninivitas. Ou seja, ele fugiu de Deus, estava morrendo, Deus foi lá e restaurou a vida dele. Ele estava sem esperança, estava no fundo do mar, morrendo, e o peixe foi lá, pegou ele, levou ele para a margem novamente. Então, primeiro ponto aí, Jonas, ele precisa da graça que não queria conceder aos ninivitas. Esse é o primeiro ponto que a gente vê nesse versículo. Deus, o legal aí, o que eu consegui extrair só desses 2 primeiros versículos aí, é que Deus, ele esquece daquilo que a gente fez. O interessante é que ele pegou Jonas, ele deu uma ordem para Jonas fez tudo errado, aí ele chega lá e coloca Jonas na mesma posição que ele estava lá no começo, antes de fazer toda a sujeira que ele fez. Saiu correndo,
fez quase os caras lá do barco morrer tudo junto com ele. E ele se arrepende, pede perdão para Deus e se encontra na mesma posição que ele começou lá. Deus finge que nada aconteceu, esquece o passado, tudo que ele fez e fala, cara, vai lá, vou te falar de novo, pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. Começou do zero, zerou a vida aí. Pegou todas as vidas lá, igual videogame. Então, estava com a vida cheia, voltou para a sua missão. Abraão, Moisés, Pedro, negou a Jesus 3 vezes. A gente vê vários casos na Bíblia de uma segunda chance. Deus é um Deus misericordioso. E é isso a gente vê, já começa a ver a graça de Deus aí nesse pequeno trechinho que a gente leu. E ele usa a rebelião de Jonas para cumprir o propósito dele do mesmo jeito. Segue o jogo. Deus continua no seu propósito. Isso é bem bacana. No versículo 3 ele fala assim: dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Agora, você fica pensando, né? Tento sempre contextualizar. Vamos pensar, o que está acontecendo aqui? Chega lá na favela da Rocinha, ou na Heliópolis de São Paulo, entra lá no meio e fala o seguinte: vocês estão tudo errado, vira pro dono da boca e fala, ó, você vai morrer, velho, Deus vai vir aqui. Quem que é esse Deus? Deus vai vir aqui e vai matar todo mundo. Você se arrepende, para de vender essas coisas, você se arrependa dos seus erros, ou o negócio vai feder. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter realmente convicção que Deus está com você. Senão você vai correr igual Jonas correu da primeira vez. E ele chega, o interessante é que a cidade, levou tempo para ele percorrer a cidade. Era uma cidade grande, então ele ficou 3 dias proclamando, rodando aquela cidade sem morrer. É um milagre, já é um milagre de Deus, porque os ninivitas não fizeram nada com ele. E ele pregou uma mensagem de juízo. Ele pregou a mensagem da cruz. Ele pregou a mensagem do Evangelho. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. O que aconteceu, o Isaac acabou de comentar também, antes de eu começar a falar, que a gente se desligou de Deus. O pecado de Adão e Eva fez com que isso acontecesse e nós somos herdeiros desse pecado. Então, precisa haver esse religamento de você, eu e Deus. Precisa haver arrependimento para que haja esse religamento. Então, e a mensagem de evangelho é a mensagem da cruz. A gente vive numa sociedade que é cheia de... Está muito famoso agora usar a palavra mimimi. Tem até um chocolate escrito mimimi. Alguém postou, eu vi esses dias, não sei se é um chocolate que vem com algumas frases e agora tem um mimimi também. Então está no contexto mimimi. E aí não tem mimimi para a pregação do Evangelho, para a cruz. Se arrepende. Se você continuar nesse mau caminho, o fim é o mesmo, é o juízo de Deus. E você precisa de Jesus Cristo hoje. Na época era assim, Deus vai destruir. Vai destruir. Ou você se arrepende, ou não tem jeito para vocês. Então, a mensagem uma mensagem evangelística é uma mensagem que causa impacto, que causa mudança, que realmente modifica as pessoas. Não adianta eu querer florescer o negócio, falar, não, mas Deus também é amor. Deus é amor. Deus é amor. Só que a mensagem que Jonas tinha que pregar aqui é da cruz. E ele foi corajoso, encheu lá o peito e pregou o evangelho. E aí a gente vai ver o que acontece. Pregou o evangelho? Não, desculpa. Pregou a mensagem que Deus tinha mandado para ele pregar. No 5 diz assim: os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Primeiro ponto aí, fruto da obediência de Jonas a Deus. Então, só houve realmente
arrependimento, eles se vestiram de pano de saco e tudo mais, porque Jonas foi instrumento de Deus para que isso acontecesse. Foi lá e pregou a mensagem que Deus tinha passado para ele. E não foi por causa de Jonas que eles se arrependeram. Não foi, Jonas foi convincente, né, cara? O cara, não, vamos dar crédito para esse cara. Só dele vir aqui e falar pra gente, sabendo que podia perder a cabeça. O cara merece um crédito, né? Vamos se arrepender aí? Vamos vestir uns paninhos aí, vamos joelhar e vamos... Beleza, Jonas é legal. Não foi por causa disso. O povo se arrependeu porque é a mensagem de Deus que convence as pessoas. É a mensagem de Deus que faz haver essa mudança. É Deus que faz isso no coração das pessoas. Às vezes, a gente é apenas um instrumento. Às vezes, eu já falei algumas vezes isso, comentei com a minha esposa, com algumas pessoas, que eu tenho alguns amigos, que às vezes eu estou falando de Jesus para eles e tal, falo, puxa, esse cara é tão gente boa, Tiagão. Esse cara só falta Deus na vida dele, cara. Podia conseguir abrir a cabeça dele no meio, botar Jesus lá e fechar e costurar de novo. Mas eu não posso, não sou eu que faço. E Jonas, igualzinho, não é ele que fez, eu sou apenas instrumento. E a gente vê isso muito claro. Eu vou ler outro texto agora, em outra referência, mas não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Que a mensagem que fala muito sobre isso, que fala que o arrependimento, como a fé, é um dom de Deus, que é em Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. O 9 diz assim: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se orgulhe. Então, é dom de Deus, é graça. Não adianta eu querer falar que eu vou abrir a cabeça da pessoa e vou colocar Deus lá. É Deus que vai fazer. Eu sou apenas um instrumento. Para quê? Para que eu não me orgulhe. Nem porque eu fiz coisas, por isso eu sou salvo, nem porque eu preguei para o fulano, por isso que ele se converteu. Por isso que ele se converteu dos seus maus caminhos. Então, para que eu não me orgulhe, Deus que faz tudo. Você é apenas instrumento. E Jonas, ele fugiu, porque ele tinha medo, ele não quis ser esse instrumento de início. Depois ele entendeu e falou, não, vamos fazer. E grandes coisas aconteceram. Eu queria abrir um parênteses aqui, para falar um pouco de mim. Eu nasci, como o Isaac fala sempre, rato de igreja. Meu pai namorava minha mãe, eles não eram cristãos, minha mãe engravidou, eles não quiseram se casar, terminaram o namoro, eu nasci, meu pai me assumiu, quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, meu pai se converteu, aceitou a Jesus, Assembleia de Deus, e teve assim uma mudança radical na vida dele. Ele trabalhava numa empresa, ele pediu as contas. Eu sou de Goiás, terra boa, terra que mana leite e mel de lá. Vai para Goiás, gente, vocês vão gostar. Só meio calor. E aí, o meu pai pegou e saiu de Goiás, veio para São Paulo. Quem aqui conhece Pindamonhangaba? Meu pai foi para pouca gente conhece Pindamonhangaba, meu. Meu pai foi para Pindamonhangaba e foi fazer seminário, chama Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Na época era um seminário interno e ficava lá, Isacão, o dia inteiro. Bíblia, grego, hebraico, gostoso pra caramba, estudando. E não tinha R$1 no bolso, porque largou tudo, foi lá fazer, me deixou em Goiás com a minha mãe. E minha mãe, detalhe, minha mãe tinha 15 anos de idade quando engravidou e me teve com 16. Imagina, eu nasci e minha mãe não sabia nem o que fazer comigo, né? Brincava de boneca. E aí começou a apertar as coisas lá para minha mãe e tal, não sei o quê. De repente meu pai falou, não, manda o Bruno para cá. Foi me buscar. Ou alguém me levou, não sei. Acho que eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não lembro a idade que eu tinha. E aí eu fui para São Paulo e morei com meu pai no seminário. Então, rato de igreja, eu morei no seminário, eu via as coisas lá, eu subia no dormitório masculino, eu brincava no seminário, aprontava, quebrava as coisas, entrava onde não devia entrar. Passei 3 anos, eu acho, no seminário. Porque meu pai ficou 1 ano lá sem mim, depois eu fui. E aí, meu pai foi para o campo missionário. A Assembleia de Deus era assim, você terminava o seminário, vai para o campo missionário, é o estágio. A gente foi fazer um trabalho, eu tinha 10 anos de idade aí.
A gente foi fazer um trabalho, 9 para 10, a gente foi fazer um trabalho com uma tribo indígena lá no Amazonas que chama Ticunas, e com os ribeirinhos. Então a gente foi morar num lugar que só chegava a 7 dias de barco ou meia hora de avião, só que o avião pousava uma vez por semana. Então você tinha 7 dias. Se você passasse mal, no começo o avião acabou de sair, você passou mal, 7 dias. Aí ou você vai de barco ou você espera o próximo avião. Então foi uma experiência desafiadora, eu diria. Eu era criança, acho que eu senti menos que meu pai, eu aproveitava bastante. E aí cresci nesse negócio. Aí meu pai foi para o Rio de Janeiro depois, foi para São Paulo, voltou para não sei na onde, foi para lá. E eu sempre acompanhando, na igreja, na casa pastoral, brincando, aprontava também, quebrava as coisas igual o Isaac, apanhava. Enfim, era uma coisa louca. E eu aprontava bastante. O Vinícius vai ser bem quietinho, abençoado. E aí, eu vivi a experiência do meu pai, que era pastor. Eu sabia que, para mim, assim, pastor é igual não ter dinheiro, só ter bucha para resolver. Os irmãos sugam e depois nem te dá um tchauzinho. Fala assim, beleza, obrigado aí, pastor. Não fala nem isso. Ainda sai com raiva de você porque você se meteu na vida dele. E eu via isso acontecer e falava, meu Deus, pastor, tô fora. Pastor, nunca você. Fazia até o sinal da cruz. Isolava na madeira e tudo mais. Não vou ser pastor. Pastor é bucha. E falei, não vou ser. Meu pai nunca nem tocou nesse assunto. Nunca falou, não, Brunão. Pô, pastor, pai é pastor. Acho que ele tinha noção do que, né? Que era a bucha. Deixa, se Deus chamar ele, vai, filho. Mas eu não quero pra ninguém, né? Tipo, não desejo pra ninguém isso aí. E aí meu pai pegou, nunca me influenciou assim. E eu fiz faculdade, me formei e tal, trabalhei num monte de coisa, nunca me encontrei aquilo que eu queria fazer. Comecei uma faculdade disso, uma faculdade daquilo, aí no fim eu falei, vou terminar alguma, né? Vamos terminar alguma, para não dizer que eu não tenho um diploma, que se eu for preso, sabe como é que é? Aí terminei o marketing, fiz marketing. Nunca trabalhei direito assim em marketing, fiz um monte de coisa. Se eu contar aqui em tudo que eu trabalhei, não vai dar tempo. E aí, beleza, aí numa crise louca, depois de casado, falei pra Raquel assim, amor, não é isso que eu quero fazer, eu não me sinto bem fazendo isso. Eu trabalhava numa empresa, na área comercial, batia todas as metas, fui o melhor comercial do ano, ganhei bônus, pai, tudo legal. Eu falava, mano, não é isso que eu quero fazer. Aí, não é isso que eu quero fazer. Eu me sentia dentro do peixe, né? Dentro lá, Senhor, mas não é isso que eu quero, não é aqui que era para eu estar. E aí, relutei, mas pastor, eu não posso ser pastor. E eu gostava me envolvia com a igreja, líder dos jovens, e isso e aquilo, mas pastor não vou ser pastor. Eu vou ganhar dinheiro e tal, eu ajudo na igreja. E aí um dia, numa crise violenta, eu fui num lugar e um cara falou sobre um teste vocacional, que veio dos Estados Unidos e pá e tal. Eu busquei no Google, achei o cara top do teste, que aplicava o teste, o André Nunes. Ele vai assistir isso depois. E aí o André pegou e falou assim pra mim, ô Brunão, você quer? Eu entrei em contato pelo e-mail, não, cara, é tanto a consultoria e tal, vou fazer e tal. Tá bom então. Aí fiz um teste. Sei lá quantas perguntas, um monte de perguntas, ele me entrevistou, falou isso, falou aquilo, e eu já estava com um plano na minha cabeça, né? Porque eu tinha feito marketing, não gostava muito, eu gostei, meu pai sempre me botou, um irmão levantava assim e falava assim, pastor, vou bater uma laje lá no domingo, estou precisando de ajuda. Não, fica tranquilo, o Bruno vai lá. Me deixava lá e depois me buscava, se ele não pudesse ficar. Muitas vezes ele ficava junto também. Então eu sempre fui envolvido com essa coisa, ajudei meu pai a construir a casa dele. Falei, amor, eu vou fazer arquitetura. Pronto, eu já fiz marketing, beleza, não gostei, vou fazer arquitetura. Tá aí, já pensei até em fazer medicina, enfim, arquitetura. E aí fiz o teste induzindo para arquitetura. Não, eu gosto de construção e tal, e fiz um monte de coisa. Induzi o teste assim mais lindo. 300 perguntas eu falando que eu ia ser arquiteto, só que fingindo que não estava, né? Aí o cara sentou comigo, ele fez via Skype. A gente sentou e aí ele pegou e falou, Brunão, a gente vai fazer agora o final, né? Vou te dar o seu diagnóstico.
e falou, foi o que, amor? Uns 2h30, 3 horas do cara falando. Ele traçou o meu perfil, explicou que eu era assim por causa disso, usou, quem é psicólogo aqui sabe, usou lá todas as coisas que podia usar, meu temperamento, e realmente eu fiquei, nossa, o cara tá acertando na veia. Chamou a Raquel, falou, ó, o temperamento dele é assim, assim, assado, para você lidar com ele tem que ser assim, você não pode fazer isso. E a Raquel falou, ótimas dicas, porque eu tenho problema de lidar com esse rapazinho. Minha esposa é uma benção. Verdade. Ela me aguenta. E aí, o cara falou, não quero demorar muito nesse assunto. O cara falou e falou assim, cara, você tem muito dom realmente para arquitetura, construção, você gosta disso, acho que você podia ter isso como um hobby. Aí eu gelei. Como um hobby, mano? Quase que eu chorei. Aí ele falou assim, porque você é pastor. Você está sendo gerado desde criança, o seu caráter, tudo que você fez até hoje para ser pastor. Eu fiquei branco na frente do negócio. A Raquel ela estava perto, assim, escutando, acho que a Raquel viu que eu fiquei assim, pastor? É, pastor. Tá bom. Acabou? Acabou. Aí ele falou, você pode lutar contra isso, quanto você quiser, mas você é pastor. Você pode fazer arquitetura, você pode ser um executivo de uma empresa, você tem potencial para isso, mas você é pastor. E desligou o Skype. E aí eu me vi na praia lá, igual o Jonas, vomitado do peixe, todo escangalhado, pensando, e agora? Eu sou pastor? Eu fiquei o quê, amor? Um tempão assim, parado, digerindo aquilo que o cara tinha falado. Mas o cara nem me conhece. Ele fez um teste. O que ele está falando que eu vou ser pastor? Aí, falei, então tá. Eu pensei, não, então beleza, eu vou ser pastor, mas eu vou ter minha empresa, eu vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque pastor não ganha dinheiro. Que eu não vou ser esse tipo de pastor que vai fazer coisas ilícitas para ganhar dinheiro. Então, eu quero ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, preciso ter minha família e tal. E aí, falei, não, vou fazer isso. Até o momento que Deus foi trabalhando, e eu cheguei na posição e falei assim, tá bom, Senhor. Se for para ter minha empresa, se for para trabalhar 100% na obra, se for para viver com um salário baixo, se for para viver com um salário alto, eu estou aqui, para o que o Senhor quiser fazer. Porque assim eu me sinto pleno, realizado, satisfeito naquilo que Deus tem para fazer. E a partir do momento que eu entendi isso, não importa se eu vou ser um médico e pastor, se eu vou ser um arquiteto e pastor, se eu vou ser formado em marketing e pastor, se eu vou ser um empresário e pastor, mas eu vou estar dentro daquilo que Deus tem para mim. Que era exatamente no ponto onde Jonas estava, eu me encontrei ali. Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí é outra história. Que aí eu conheci o Isaac, fui lá para o servo de Cristo e Deus tem feito grandes coisas e é motivo de muita alegria para mim, para minha esposa, para minha família, eu estar aqui falando com vocês nesse momento. Eu fico um pouco nervoso, mas fico mais alegre do que nervoso, então compensa. E aí a gente vai para o versículo 6. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram um decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais, de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a violência. A mensagem de Jonas fez efeito. Ela alcançou a nobreza, ela chegou no rei. Toda a cidade precisa disso. Precisa que a mensagem de Cristo, Santo André, São Paulo, precisa que a mensagem de Cristo chegue nos seus líderes, chegue na nobreza, chegue nos pobres, chegue em todos os cantos. Porque é assim que a gente vai realmente ganhar as pessoas, que vai realmente gerar arrependimento numa cidade como um todo.
A gente precisa alcançar os formadores de opinião. A gente precisa alcançar a liderança, que leva a liderança. O rei fez o papel do líder que leva o povo ao arrependimento. Isso é fantástico. A função do rei, jamais na história se ouviu falar de uma cidade inteira se arrependendo aos pés de Cristo. E o rei teve participação nisso, porque o decreto do rei era um decreto. Não tinha desobedecer. É diferente de hoje, mas hoje os líderes eles influenciam as pessoas. Eles precisam ser alcançados. A gente tem uma moda hoje que chama Digital Influencer. Quem aqui conhece o Digital Influencer? Levanta a mão. Sem medo, Bruna, que eu sei que você conhece. E aí, o que o Digital Influencer faz? Ele influencia as pessoas no Instagram, no Facebook, na internet. A gente precisa alcançar os digitais influencers. Eles precisam ser pessoas que pregam o evangelho. A gente precisa ter no nosso meio digital influencers. Porque não tem rei hoje, mas tem o prefeito, tem o digital influencer, tem o cara da malhação lá do Instagram, tem o cara... Esses caras precisam ser alcançados. Eles vão alcançar pessoas que talvez você não alcance. A gente precisa alcançar essas pessoas. E aí a gente vai para o versículo 9, que diz assim: quem sabe Deus voltará atrás. O rei falando ainda. O rei fala tudo aquilo e ele fala assim, ele fecha no 9. Quem sabe Deus voltará atrás, concederá sua ira ardente e não nos conterá sua ira ardente e não nos destruirá. É muito legal esse versículo, é muito legal. Por quê? Ele fala que ele não é assim, seguinte, rei, galera toda aí de Nínive, Deus vai mandar fogo, vai acabar com isso aqui tudo. Eu ficaria aterrorizado. Meu Deus, manda pedir desculpa para esse cara lá, nem conheço, mas desculpa, vamos mudar. Não foi só isso, não foi só medo de ser destruído. Ele realmente, a gente viu arrependimento nessa fala aqui do rei. Porque ele tem esperança da graça. Ele entendeu a graça de Deus. Ele fala assim, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quem sabe? Quem sabe? Vamos tentar, esse Deus precisa nos ouvir, vamos todo mundo, ninguém come, nem animal come. Imagina, hoje, na época, no contexto da época, você virar, Isaacão, e falar assim para um dono de rebanho, seu animal não vai comer, filhão. Os animais deviam gritar de fome, espernear, sei lá, era o sustento das pessoas, eram os animais. Como assim você não quer dar comida para o meu animal? E se ele morrer, o que eu vou fazer da vida? É o meu dinheiro, o meu ganha-pão. E todo mundo obedeceu, se prostrou, vestiu trapo e foi diante de Deus e se arrependeu. Isso é demonstração genuína de arrependimento. E é isso que nós devemos ter todos os dias. Demonstração genuína de arrependimento. Não só, tô com medo de ir pro inferno, né? Então, Deus, desculpa aí, foi sem querer, querendo. Não, é arrependimento. Dobrar o joelho no chão. Senhor, me perdoa, eu não consigo. Eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu preciso do seu favor. Eu preciso da sua graça. Eu sou dependente da sua graça. E o rei alcançou isso. Ele entendeu isso. Não só o rei, como praticamente toda a cidade. E aí ele fecha no versículo 10, dizendo assim: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás. A minha versão diz assim, voltou atrás. E não os destruiu como havia ameaçado. Algumas versões está assim, se arrependeu. Aí a gente entra num problema, né? Como assim, velho? Deus se arrependeu? Aí tá de sacanagem, né? Como assim? Deus não sabe de todas as coisas? Na verdade aí é só uma questão de idioma mesmo. Na palavra no hebraico aí, quando foi feita a tradução, a gente tenta colocar um se arrependeu aí, algumas versões voltou atrás, talvez uma tradução aceitável seja teve pena. Deus viu o clamor deles, teve pena e falou, não vou mais destruí-los. Então não quer dizer que Deus se arrependeu. É porque a gente não consegue alcançar com o nosso idioma exatamente o que a palavra quer dizer. E aí a gente vai, quando eu comecei a preparar isso, eu lembrei de quando o Isaac, da outra vez que eu preguei, que o Isaac me deu o texto lá de Sodoma e Gomorra. E vem de novo a frase que eu falei aqui, veio à minha cabeça, que é,
Deus não derrama juízo sem antes oferecer a sua graça. Então Deus primeiro oferece a graça. Jonas, vai lá, anuncia. Eles precisam saber. E aí eles se arrependem e Deus concede o perdão e fala, não vou mais destruir vocês. Caminhando já para a conclusão, eu achei um texto que eu acho que até o Isaac até citou na primeira ou na segunda vez que ele pregou, mas é um texto que, se você quiser fazer um paralelo com o Novo Testamento, eu acho que é um texto excelente. Não precisa abrir também, eu vou ler. É em Mateus 12:41 que fala assim: no dia do juízo, Jesus falando, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. E aí, o que é muito legal, principalmente se você está pregando em Jonas, pegar esse versículo, porque ele fala, ele fecha todo o contexto dizendo assim, Jesus fala, cara, você pode ser autoconhecedor da lei de Deus, um dos grandes lá, daquela época que Jesus estava falando, um fariseu que conhecia muito e tal, mas ele vai ser julgado pelos ninivitas, porque eles se arrependeram. Então, no dia do juízo, você vai ser julgado por esse cara aí, lá do Império Assírio, que você nem reconhece como um legítimo cristão, como um gentil, um qualquer coisinha aí, qualquer coisa. Você vai ser julgado por ele. Imagina os caras ouvindo isso na época. Cara, mata esse cara, pelo amor de Deus, olha o que ele está falando. Os caras devem ter ficado com ódio de Jesus. Ódio. E aí Jesus fala na parte B do versículo, e vocês têm à sua frente alguém maior do que Jonas. Querendo dizer assim, vocês não escutam. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. A mensagem que a gente tira, que a gente conclui desse versículo é que devemos nos arrepender, assim como Nínive. Devemos ter a mesma postura que os moradores de Nínive tiveram. Ajoelhar-se, vestiram roupas de pano e se arrependeram genuinamente dos seus pecados. Pediram a misericórdia de Deus. Pediram para que Deus aplacasse o seu furor contra eles. É essa postura que a gente precisa ter. Uma postura de arrependimento. E Jesus não alisou, não. Jesus não falou assim, seguinte, então, teve Nínive lá, vocês podiam fazer igual a eles, né? Vocês não acham que eles estavam certos? Vocês não acham que que é uma postura legal de vocês terem? Não. Ele falou assim, eles vão julgar vocês. No dia do juízo, vocês vão ser julgados por eles. Por quê? Mas por que, Jesus? Por quê? Porque eles se arrependeram. E vocês não. Vocês não se arrependeram. Vocês estão vivendo numa vida que não agrada ao Senhor e vocês não estão se arrependendo. E o próprio Jesus Cristo, encarnado, homem, Deus, está aqui na frente de vocês falando e vocês não estão escutando. Essa é a mensagem que Jesus queria trazer. E assim como a gente pode traçar um paralelo, de Jonas ficou 3 dias lá na barriga do grande peixe, foi lá para a praia, Jesus morreu. Ficou 3 dias e ressuscitou. Essa é a mensagem da graça de Deus. E hoje, através de Jesus Cristo, nós temos o favor de Deus. Quando Deus olha para a gente, através de Jesus Cristo, Ele se compadece, Ele tem misericórdia, Ele derrama a sua graça. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Veio à terra como homem, anunciou a palavra de Deus para que eu me arrependesse. Por isso, todos os dias, tenho certeza que muito difícil aqui alguém dorme sem ter cometido algum pecado. Nós devemos nos ajoelhar, manter a mesma postura que os ninivitas tiveram e clamar o temor, o favor de Cristo, o favor de Deus, porque somos pecadores. Se não fizermos isso, assim como Jesus disse, pode ser que no dia do juízo
nós sejamos julgados pelos ninivitas. Essa é a mensagem do texto. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, que o Senhor tenha falado através de mim, que se alguma coisa que eu tenha falado não for de Ti, Senhor, que o Senhor apague isso da mente, do coração dessas pessoas, que só fique aquilo realmente que é a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor realmente trabalhe nos corações, que essa palavra realmente traga frutos no meu coração, no nosso coração, que o Senhor nos abençoe a um arrependimento, Pai, genuíno. Possamos realmente entender, Senhor, nosso afastamento, Senhor, de Ti pelo pecado, Pai. Que possamos entender de forma profunda, Pai, que o Senhor é santo, o Senhor é puro, Pai, e nós somos pecadores e precisamos da graça de Jesus, do sangue de Jesus, para que possamos nos religar a Ti, Pai. Agradecemos, Pai, ficamos muito felizes por esse favor, por o Senhor ter mandado o Seu próprio Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, para nos conceder o perdão. Nós somos muito gratos a Ti por isso, Pai, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.